Olá, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Elias, aqui de Recife, e nós vamos falar nesse pequeno devocional agora sobre Segundo Reis, capítulo 9, né? Na verdade, aqui mais uma cena do profeta Eliseu, né? Apesar que a gente tem um pouquinho dele aqui, e uma história com muito sangue, né? Não sei se você percebeu quando leu esse capítulo, mas tem muita morte, tem guerra, tem confronto, né? Por que será que a gente tem tudo isso, né? Afinal, são textos da Bíblia, a palavra de Deus, né? Por que está acontecendo isso? Mas talvez o mais importante para a gente saber, e talvez eu usaria como um tema para esse devocional, seria que é o fim da dinastia de pecado de um rei famoso, né? O rei Acabe. Então Acabe junto com Jezabel, eles promoveram diversos pecados sobre Israel. E isso vai ser punido por Deus. Então nós temos o fim da dinastia de Acabe aqui. Mas logo no começo de 1 Reis, eu vou ler com vocês aqui na versão NVI, diz assim: Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Então aqui a gente tem aqui um discípulo, né, de um profeta, né? O pessoal costuma dizer que havia escola de profetas no Velho Testamento, né, aonde outros profetas aí, estagiários, vamos dizer assim, né, aprendiam dos profetas mais experientes. No caso aqui, Eliseu, né, Eliseu aí o sucessor de Elias, né, dois dos grandes profetas que faziam milagres, né, no Antigo Testamento. Eliseu pede para esse rapaz ir até Ramote Gileade. Quando chegar lá no versículo 2, diz assim: Procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor: Eu estou ungindo o rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Afinal, a ação dele ia trazer muitas consequências, né? Mas é interessante aqui, né? Porque a gente está falando aqui de uma quebra de uma dinastia. Normalmente, quem vai suceder ao rei é o seu filho, né? Assim que aconteceria. Mas aqui nós estamos vendo por ordem de Deus que quebraria essa dinastia, né? Que seria realmente encerrado esse momento. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade, chegou lá, estava o exército, comandantes do exército do rei atual, né, reunidos, e ele diz assim: Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: Para ti, comandante, a mensagem é para Jeú, assim como Eliseu falou. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor. E assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. E eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Trarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nabate, a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo, né? Assim, realmente ele foi obediente à voz do profeta Eliseu e cumpriu exatamente o que Deus mandou, né? E continuando a leitura aqui, a gente vai ver o cumprimento de tudo isso, né? Então agora, para Deus, o rei é Jeú. Ungiu Jeú como rei. Aquele rei Jorão, descendente de Acabe, esse perde o seu reinado. Mas essa história acontece por quê, né? Por que tudo isso acontecendo, né? E ao longo da história, aí, se você ler o capítulo bem, você vai perceber. Tudo tem a ver com a vida desde os seus pais, o pai de Jorão, né? E tudo que está acontecendo aqui. Eles eram altamente idólatras. E não só eram idólatras,
como estavam promovendo a idolatria a todo Israel, o povo de Deus. O povo que deveria adorar o único Deus verdadeiro estava então adorando a diversos deuses, né? Sabe que o grande problema da idolatria, eu até ouvi no último domingo uma aula do nosso irmão Armindo, nosso irmão lá de Moçambique, dizendo assim: o problema da idolatria é que a gente tira Deus da majestade, da soberania, do trono dele, para colocar alguém no lugar ou alguma coisa no lugar. Esse é o grande problema. A confiança está nas coisas, está num objeto, está em outra pessoa que não seja o grande e poderoso Deus. E com isso, várias outras coisas acontecem. A idolatria naquela época era muito ligada com a prosperidade da terra, a confiança de que aquele Deus está dando para eles realmente a prosperidade, as bênçãos da terra. E com isso também vem outros pecados também, né? Porque esses deuses exigiam trocas muitas vezes, né? Muitas vezes relações sexuais pecaminosas, entregas e oferendas, muitas coisas erradas que desagradavam a Deus. E Deus já tinha prometido que a dinastia de Acabe ia ser castigada, que Jezabel, com todos os horrores que ela fez naquela época de Elias mesmo, e continuava aqui ainda, né, Jezabel, ela seria castigada de uma forma realmente severa por tudo que ela fez, por todo o sofrimento que causaram aos profetas, ao povo de Deus, né, que agora está seguindo deuses, quer dizer, está perdendo a bênção do grande e poderoso Deus. Essa história acontece porque o cálice da ira de Deus chegou. O castigo está vindo. Todo pecado de idolatria, tudo que leva pessoas contra Deus a fazer o que Deus não aprova, vai ser castigado. E isso é uma certeza, é uma mensagem para nós aqui até hoje, né? O pecado desse mundo, o pecado, se a gente viver no pecado como eles fizeram, ou viver idolatrando coisas como aconteceu, vai vir o pecado. E olha só, aqui na história, a partir do versículo 14, Jeú vai e mata Jorão. Mas Jorão estava ferido já de uma outra guerra, estava sendo visitado por Acasias, que era rei de Judá. Os reis de Israel, o rei de Judá, eles deveriam ser o representante de Deus, deviam ser aqueles que apoiavam a Deus e ensinavam Deus para as pessoas. E esses dois não faziam isso. Acasias, quando visita o Jorão, ele está fazendo uma visita de apoio político, de concordância. Na história morre Jorão, porque promovia a idolatria, e Deus não aceita isso. Na história morre Acasias, porque apoia um rei que desviava as pessoas de Deus. Então, nem quem promove, nem quem está apoiando quem promove, nenhum dos dois agradam a Deus, e Deus vai punir o pecado. E vai punir Jezabel também, que talvez seja a grande cabeça aí por trás da idolatria em Israel. E ele vai comparar o fim da dinastia de Acabe, assim como aconteceu com Jeroboão. Lembra Jeroboão na história também, quando dividiu o reino? Jeroboão foi logo e colocou 2 bezerros de ouro, né, para o povo. O povo não vai descer para Jerusalém. Se descer, talvez eles se juntem com Roboão e eu vou morrer. De ouro ali, realmente, para que eles pudessem ficar a esses bezerros e não ter que descer para Jerusalém, né? Isso que acabou acontecendo. Deus não aceitou isso. Não só não aceitou isso, como acabou com a dinastia de Jeroboão. Isso que acabou acontecendo. Deus não aceita essa idolatria. Nós devemos ser, eles deveriam ser adoradores de um único Deus. Talvez a grande lição para nós aqui é ter a certeza de que Deus vai punir esses pecados. Todos aqueles que não adorarem a Deus. Lá em Eclesiastes, falou sobre isso, em Eclesiastes 9, né? De que Deus sabe de todos. Sabe do coração de cada um, sabe de todas as coisas. Deus sabe e vai punir o pecado de uma forma muito severa. Vai punir aquelas pessoas que fazem mal ao povo de Deus de uma forma severa. Isso vai acontecer. Que a gente saiba disso
e que nós possamos cada dia mais adorar ao verdadeiro Deus, para não correr esse risco. E que nós possamos pregar a palavra de Deus, para que pessoas que são enganadas até hoje por pessoas como Jezabel possam ouvir do verdadeiro Deus e adorar o único e majestoso Deus. Que nós possamos deixar sempre Deus no trono sagrado dele, na sua majestade, e nós nos prostrarmos em adoração ao único e verdadeiro Deus. Que o Senhor nos abençoe.